hoje vamos mergulhar no vasto e complexo universo do Batman para explorar as 5 versões mais icônicas e essenciais do herói, todas diretamente das páginas das histórias em quadrinhos. Batman é um personagem que transcende gerações, adaptando-se e evoluindo, mas sempre mantendo sua essência como o maior detetive do mundo e um símbolo de justiça em Gotham. Preparem-se para uma jornada através das diferentes eras e interpretações do morcego, desvendando suas histórias, as armaduras que o protegem e as habilidades que o tornam uma lenda. Então, bora começar? E salve, salve, tripulantes! Sejam bem-vindos para mais um vídeo, sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu trago para vocês as 5 versões essenciais do Homem-Morcego. Não necessariamente as mais fortes ou as mais famosas, mas sim as versões essenciais do morcego, aquelas que você tem que conhecer. Então, antes de mais nada, eu te peço para se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar. Então, bora logo pro vídeo. E Batman Ano 1. E a nossa primeira parada é um dos marcos mais importantes da mitologia do Batman. Batman Ano 1, lançado em 1987. E essa obra-prima de Frank Miller e David Mazzucchelli não é apenas uma história de origem, mas um mergulho profundo nos primeiros passos de Bruce Wayne como vigilante de Gotham. Aqui vemos um Bruce recém-chegado de seu treinamento intensivo, ainda incerto sobre como combater o crime em uma cidade tão corrupta. A narrativa é crua e realista, mostrando um Batman que comete erros, que apanha, mas que acima de tudo persiste. Paralelamente, acompanhamos a chegada do jovem detetive James Gordon a Gotham, um homem íntegro que se vê cercado pela corrupção policial. A relação de desconfiança mútua que se transforma em uma aliança fundamental entre Batman e Gordon é um dos pilares desta história. Ano 1 estabelece as bases para que o Batman se tornaria no futuro, mostrando sua humanidade e vulnerabilidade antes de se tornar a lenda. E a armadura de Batman em Ano 1 reflete perfeitamente seu status de iniciante. É um traje rudimentar, focado na funcionalidade, na furtividade. Esqueçam os acessórios de alta tecnologia e armaduras super resistentes das versões futuras. Aqui, o traje é feito para se misturar às sombras, para permitir agilidade, para oferecer uma proteção básica contra facas e balas. É um uniforme que prioriza a mobilidade e a descrição, sem muitos adornos. O símbolo do morcego é presente, mas de forma mais discreta, e a capa é usada para envolver-se na escuridão. A simplicidade do traje ressalta que o verdadeiro poder do Batman nesta fase não está em sua tecnologia, mas em sua determinação, em suas habilidades físicas e mentais. Os poderes do Batman em Ano 1 são puramente humanos, mas levados ao extremo. Bruce Wayne é um mestre em diversas artes marciais, um detetive brilhante, com habilidades de dedução afiadas e possui condicionamento físico impecável. Ele é estrategista nato, capaz de planejar seus movimentos com antecedência e de se adaptar rapidamente a situações perigosas. Sua principal arma é sua mente e sua capacidade de inspirar medo nos criminosos. Ele usa o terror como uma ferramenta, transformando-se em uma figura mítica que assombra o mundo de Gotham. A resiliência e a tenacidade são suas maiores qualidades, permitindo que ele se levante mesmo após as maiores quedas. É a personificação da vontade humana levada ao seu limite. E o nosso segundo Batman que vamos trazer é que viajamos para um futuro distópico com Batman, o Cavaleiro das Trevas, The Dark Knight Return, outra obra de Frank Miller, lançada em 1986. Esta minissérie nos apresenta um Bruce Wayne de 55 anos, aposentado há uma década, e, atormentado por seus demônios internos, Gotham City está mais violenta do que nunca, dominada por uma gangue brutal chamada Mutantes. A inação de Bruce o consome e ele decide vestir o manto do Batman novamente, mas desta vez com uma abordagem muito mais brutal e implacável. A história é um comentário social sobre a justiça, a moralidade e o papel do herói em uma sociedade em colapso. O Batman aqui não é mais um símbolo de esperança para todos, mas uma força da natureza que impõe sua própria justiça, muitas vezes em conflito com a polícia, o governo e até mesmo com o Superman, que se tornou um agente do status quo. É uma visão sombria e poderosa de um herói que se recusa a desistir. Mesmo quando o mundo parece ter desistido dele, ele retorna. E a armadura? A armadura nesta fase, o Batman utiliza diferentes trajes que refletem sua abordagem mais agressiva. O uniforme principal é uma versão mais robusta e envelhecida do seu traje clássico, com um morcego amarelo
proeminente no peito. No entanto, a armadura mais icônica e memorável dessa história é a armadura de combate anti-Superman. Esta é uma versão de uma máquina de guerra pesada e volumosa, construída para um único propósito: enfrentar um homem de aço. Equipada com sistemas de suporte de vida, armamento pesado, incluindo um canhão sônico e projéteis de kryptonita, esta armadura é uma prova da genialidade tática de Bruce Wayne. Ela não lhe concede superpoderes, mas amplifica suas capacidades físicas a um nível que lhe permite resistir aos golpes do Superman e até mesmo desferir ataques significativos. Ela é um símbolo da determinação inabalável do Batman em estar preparado para qualquer ameaça, por mais poderosa que seja. E o Batman de O Cavaleiro das Trevas mantém suas habilidades humanas aprimoradas, mas com uma intensidade e brutalidade ainda maiores. Sua inteligência tática é excepcional e ele planeja cada movimento com uma precisão cirúrgica. Sua força física e resistência são notáveis para sua idade. Ele é um mestre em combate de corpo a corpo, utilizando uma abordagem mais direta e contundente. A principal diferença é sua moralidade mais flexível, que o permite usar métodos mais extremos para combater o crime. Ele é um estrategista implacável, capaz de manipular situações e pessoas para alcançar seus objetivos. A armadura anti-Superman, embora não lhe dê superpoderes, permite que ele compense a diferença de poder físico contra oponentes meta-humanos, transformando-o em uma força imparável quando necessário. Ele é a personificação da resiliência e da adaptação, um herói que se recusa a ser quebrado, não importa o custo. Seguindo, chegando em Batman Rebirth, o renascimento da DC, iniciada em 2016, a fase do Batman dentro do Rebirth, com destaque para o trabalho de Tom King, buscou restaurar a essência clássica do personagem após as mudanças dos Novos 52, ao mesmo tempo em que explorava novas facetas de sua personalidade. Aqui, Bruce Wayne continua incansável, luta contra o crime em Gotham, mas a narrativa se aprofunda em sua psique e seus relacionamentos. A história aborda temas como o amor, a perda e a busca por uma vida normal, mostrando um Batman que, apesar da sua dedicação à justiça, anseia por uma conexão humana mais profunda. Ele enfrenta novos vilões, como Gotham e Gotham Girl, e sua relação com a Bat-família, especialmente com a Mulher Gato, é explorada de forma mais intensa. O Batman do Rebirth é um herói que tenta equilibrar sua vida como Bruce Wayne com a missão de ser o Cavaleiro das Trevas, mostrando que mesmo o mais solitário dos homens precisa de apoio. A armadura e o traje do Batman na era Rebirth é uma evolução elegante do seu design clássico, combinando o tradicional com o moderno. Ele mantém o icônico esquema de cores cinza e preto, com o símbolo do morcego em destaque no peito, uma característica sutil, mas notável, a adição de um contorno amarelo ao redor do símbolo do morcego, uma homenagem aos designs mais antigos do personagem. O traje é funcional e aerodinâmico, projetado para mobilidade e proteção, sem ser excessivamente volumoso ou futurista. Ele incorpora tecnologia discreta para comunicação e análise de dados, mas a ênfase principal é na agilidade e na capacidade de combate corpo a corpo do Batman. É um uniforme que representa a síntese entre a tradição e a inovação. Um Batman que respeita suas raízes enquanto avança para o futuro. Como sempre, não possui superpoderes, suas habilidades são aprimoradas ao máximo, inteligência de nível genial, habilidades de detetive incomparáveis, domínio de diversas artes marciais e técnicas de combate que a gente já conhece. Ele é um mestre estrategista nessa história, um mestre tático, capaz de antecipar os movimentos de seus inimigos. E a fase Rebirth destaca sua resiliência mental e emocional, mostrando sua capacidade de superar traumas e de se readaptar a novas ameaças, além de suas proezas físicas e intelectuais. Esta versão do Batman enfatiza sua capacidade de formar laços e confiar em seus aliados, reconhecendo que ele não precisa carregar o fardo sozinho. Sua maior força reside em sua mente,
sua vontade inabalável, sua capacidade de inspirar aqueles ao seu redor. Voltando um pouco no tempo, a gente pode falar um pouco de Batman Era de Ouro, explorando a Era de Ouro que surgiu em Detective Comics número 27, em 1939, nas suas primeiras aparições. O Batman era um vigilante mais sombrio e brutal, que não hesitava em usar sua força letal contra criminosos e até mesmo armas de fogo em algumas ocasiões. Essa abordagem mais agressiva foi suavizada com o tempo e ele evoluiu para um detetive astuto e mestre em artes marciais. Nesta era, ele frequentemente trabalhava ao lado do comissário Gordon e, mais tarde, com a introdução de seu jovem parceiro Robin, Dick Grayson, formando a icônica dupla dinâmica. As histórias da Era de Ouro eram mais focadas em mistérios de detetive, aventuras emocionantes e a luta contra criminosos comuns, com um tom mais leve e otimista em comparação com as narrativas mais sombrias que viriam a seguir. É a base de tudo, o ponto de partida para a lenda do Batman. E a armadura, a sua roupa, o seu traje da Era de Ouro era assim, mais simples e direta de todas as encarnações. Consistia em um traje cinza com luvas e botas azuis escuras ou pretas, uma capa azul ou preta e um capuz com orelhas pontudas. O símbolo do morcego no peito era geralmente um morcego preto dentro de um círculo amarelo. Embora os primeiros designs fossem apenas um morcego sem o círculo, o traje era feito de tecido, sem qualquer tipo de blindagem avançada ou tecnologia integrada. A ênfase era na sua aparência intimidadora e na sua capacidade de se misturar às sombras. E a simplicidade do uniforme refletia a época em que foi criado, onde a funcionalidade e o reconhecimento visual eram mais importantes do que a complexidade tecnológica. Era um traje que se tornou instantaneamente reconhecível e que estabeleceu as bases para todos os designs futuros. E aqui a gente destaca que suas habilidades e seu intelecto brilhante sempre vai estar à tona desde a Detective Comics. Sua perícia em diversas artes marciais e seu condicionamento físico eram impecáveis, como a gente já sabe. Um mestre do disfarce e da furtividade. E ele utilizava vários acessórios simples, mas eficazes, como a gente já conhece: batirangue, bate-sinal e os veículos, o Batmóvel, o Bate-avião, e sua maior força era somente dedicação e a justiça. E como sempre, o Batman sempre foi encarnado como o detetive definitivo. Pra gente fechar esses 5 Batmans, a gente pode falar de Absolute Batman, que é uma nova série de quadrinhos da DC, lançadas recentes em 2024, escrita por Scott Snyder e ilustrada por Nick Dracota. Esta série apresenta uma versão mais brutal e visceral de Gotham City do próprio Batman. A premissa é que sem a mansão, sem o dinheiro e sem mordomo Alfred, o que resta é o Cavaleiro das Trevas absoluto. A história explora um Bruce Wayne que precisa se adaptar a um cenário onde seus recursos tradicionais são limitados, forçando a ser mais engenhoso e implacável. A narrativa mergulha em um universo onde a linha entre o herói e o vilão é ainda mais tênue, e o Batman é confrontado com ameaças que exigem uma abordagem mais crua e direta. E esta versão é uma reimaginação moderna que busca desconstruir o personagem e explorar o que torna o Batman em sua essência, mesmo sem seus privilégios. A armadura do Absolute Batman reflete a natureza mais brutal e pé no chão desta versão. O traje é mais tático e funcional, com uma aparência que sugere maior proteção e capacidade de combate corpo a corpo. Ele é projetado para ser uma arma ambulante, com elementos que indicam que o próprio corpo de Bruce Wayne pode ser adaptado para esconder armas e ferramentas. O design é mais angular e robusto, com foco na resistência e na capacidade de suportar danos em combates intensos. E a estética é menos polida e mais utilitária, reforçando a ideia de um Batman que se opera em um ambiente mais hostil e sem inconveniência de sua fortuna. É uma armadura que se adapta à sua realidade, onde a sobrevivência e a eficácia são primordiais. As habilidades centrais do personagem o elevam a um nível de brutalidade e adaptação. Ele é um mestre em combate corpo a corpo, como a gente já conhece. Uma abordagem mais direta e agressiva. Mesmo com recursos limitados, ele é um especialista em demolições, armas e química.
utilizando esses conhecimentos para criar explosivos e outras ferramentas. Sua condição física é de pico e ele demonstra uma resiliência extrema. A principal característica dessa versão é sua capacidade de transformar seu próprio corpo em uma extensão de seu arsenal, escondendo armas e dispositivos. Ele é a personificação da sobrevivência e da adaptação. Um Batman que se recusa a ser derrotado, não importa o quão adversas sejam as suas situações. E assim chegamos ao final da nossa jornada pelas 5 versões essenciais do Batman, as 5 versões do Homem-Morcego, do Vigilante em Formação, do ano 1 ao sombrio e implacável herói de O Cavaleiro das Trevas, passando pela complexidade psicológica de Rebirth e as origens do detetive da Era de Ouro. O Batman é um personagem que se reinventa constantemente, mas sua essência, a inteligência, a determinação e a luta incansável pela justiça permanece inalterada. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você curtiu, deixa seu like. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até a próxima. Valeu!